no nosso contexto hoje de trabalho aqui principalmente, a gente vem para dar escala, principalmente a integração com softwares, né, com tecnologias que são já um tanto quanto antigas, que ainda são utilizadas hoje, porém não tem integrações de API, principalmente para tratamento de dados, né. No conceito que a gente utiliza hoje aqui, a gente constrói, um front-end, né, algum método de input de informações, né, o que são esses inputs, né, tratando desses, dentro de mercado financeiro, né, do que a gente trabalha hoje, então as pessoas que vão estar transacionando ali e fornecendo os produtos da cooperativa para as pessoas, elas vão imputar essas informações, né, seja dados de para poder fazer simulações de crédito, fazer concessões, fazer majoração de limite de cartões, por exemplo, e é onde é construído um front para a pessoa imputar esses dados. E o que que acontece por trás disso, né? Eu trabalho com a parte do back-office, construindo e desenvolvendo automações que vão trabalhar esses dados, transacionar dentro dos motores de crédito, dentro dos softwares de motores de crédito, e poder entregar de volta ali esse output da informação transacionada, né? Então, qual que é o viés aqui, qual que é o objetivo? A gente vem para dar principalmente ganho de eficiência, padronização, reduzir erros, assim como numa automação de hardware, né, a gente vem para dar principalmente eficiência, escalabilidade, padronização. Quando a gente fala de automação de software, a gente vem com esse mesmo viés aí, né, procurando ali sempre garantir mais que são dados sensíveis, né, dados financeiros ali, tirando a variável humana que pode ser, por diversos motivos, acontecer de acontecer algum erro, né, para poder mitigar esses erros, trabalha-se muito esse conceito de automação. Tem algumas outras pontos que a gente pode colocar, né, quando fala de parte de dados, engenharia de dados ali, a, a extração de dados para construção de relatórios, até para colocar em métodos preditivos, que nem o Renato comentou, que outro professor já abordou com vocês ali, a gente também procura, né, tem como meta ali ter esse tipo de análise também, só que precisa extrair essas informações e tratar. E esses sistemas que a gente utiliza, às vezes, não tem isso nativo quando ele foi concebido, né, há vários anos atrás. A cooperativa que eu trabalho hoje, ela tem 30 anos de idade, lá nos anos 90, né, os anos 2000, não se pensava ali no contexto tecnológico que a gente se encontra hoje. Então a gente tem essas automações, né, que elas acabam transacionando e retirando as informações, criando banco de dados, fazendo tratamento, né, fazendo toda a parte de ETL, para disponibilizar ali para o time de dados fazer essas análises e previsões, né. Ah, e como é que isso se dá também? Falando um pouco sobre o futuro, né, o RPA, então, como a gente chama ali, ele vem com uma alternativa, né, um caminho ali para de forma perene, né, ele não é para ser algo, como é que eu vou colocar, né, para ser eterno ali a utilização, ela é ser uma solução provisória, enquanto as tecnologias que a gente desenvolve, não tem integrações nativas com outro software, por exemplo, para a retirada desses dados principalmente ou transação, né. Então a gente trabalha sempre colocando no prisma de engenharia de produção, né, é como se uma esteira de produção mesmo, então ao invés de eu ter lá no chão de fábrica ali a esteira, né, no acompanhamento, eu faço acompanhamento das execuções via software, né, então as telas de execuções, quantas execuções tem por minuto, o índice de eficiência, a qualidade do dado sendo tratado, né, para conseguir sempre trabalhar ali a melhoria contínua e oferecer ali sempre o dado ou a transação que está sendo feita no melhor tempo hábil disponível, né. Se a gente fosse fazer isso hoje de uma forma antiga, digamos assim, né, com um capital humano ali para estar executando, a gente precisaria de várias pessoas executando sempre a mesma atividade. E aí é onde entra o principal ponto de desenvolvimento da RPA, né, do RPA estrito sensu ali, que seria são atividades, são robóticas, né, quando a gente fala de algo robótico ali, a gente já pensa em algo que é padronizado e repetível, né, ele tem grandes índices de repetitividade. Então, são todas as atividades que existem no processo que podem ser automatizadas via RPA? Depende, porque podem ter dados que vai ter uma árvore de decisão na construção, que é muito complexa e para cada transação ela pode ser que mude muito, né. Então quando a gente fala do início da construção de RPAs, ela não abarca ainda esse objetivo, a gente está chegando aí é onde começa a entrar toda a parte de
inteligência artificial, né, para fazer um tipo de cognição da informação e poder se adaptar e executar, né, mas o RPA ele nasce primeiramente para poder automatizar todos esses processos que são repetíveis, né, então o principal ponto que a gente tem que levar em consideração, a padronização. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, por exemplo, a gente faz um mapeamento de tudo que é executado, né, pega algum processo, dando um exemplo aqui do meu dia a dia, né, processo de concessão de crédito, por exemplo, verifica lá como é que funciona essa operação, esse processo no dia a dia de fato, quais são as interações humanas que os trabalhadores ali têm com os softwares, né, o que ele executa em cada sistema, para daí estar colocando e verificando o que é passível de ser automatizado, o que é uma informação padronizada, ou que não está padronizado, o quanto a gente pode padronizar, chegar num nível de homogeneidade para colocar a automação para executar aquilo, né, e que ganho a gente acaba tendo com isso, né. Como eu já comentei ali, primeiro o ganho mitigar, né, erro humano, às vezes, de algum input incorreto, né, se eu dar o input incorreto para o sistema, eu não vou ter uma execução satisfatória, né, então posso ter vários tipos de erros, informação compliance, auditoria, então eu emitir o primeiro ponto de mitigar essas falhas podem ser de ação humana, dou escalabilidade também, porque, por exemplo, uma atividade que um ser humano, né, vai estar executando, ele fica com aquele tempo livre para estar executando outra atividade, né, então pelo menos o viés que a gente tem, não é para tirar ali, todo esse capital humano da execução, mas sim para liberar que ele tenha atividades de maior valor intelectual para estar executando, porque aquilo que for repetido, mecânico já sendo executado, seja executado pelo RPA. Então, nesse contexto que surge e tem crescimento, né, dessa tecnologia. E nos próximos passos, né, quando eu comentei, a gente começa a construir, a fazer a árvore de decisões cada vez mais complexas para situações mais complexas, a gente acaba exigindo maior capacidade computacional para estar interagindo e decidindo se aquela informação ou aquele processo em específico vai ser executado da forma A, da forma B ou no sistema XPTO, né. Então a gente tem uma evolução ali para hiperautomações utilizando já grande modelo de aprendizado, utilizando auxílio de inteligência artificial para estar traduzindo pro ser humano, né, que vai estar interagindo com aquilo da melhor maneira possível e no melhor tempo hábil. Né, aí a gente começa até a chegar num ponto ali onde a gente pode ter, né, não são a mesma tecnologia, mas onde pode ter, se a gente tiver um roteiro e árvore de decisão bem definidas, onde um roteiro onde o ser humano interage com aquele front, com aquele software, né, com aquela página, e a automação por si ela vai ter aquela árvore de decisão de entregar para a pessoa que está executando, o que ela quer de fato executar, né, então ela inputa informação, ela pergunta eu preciso executar a função X, né, então a conformação do formulário de input acaba mudando, então a automação vai se comportar de maneira diferente para aquela execução, né. Então a gente tem essas várias características ali de execução. Esses são os maiores exemplos que eu utilizo dentro do contexto do que eu trabalho, né, mas ele não é aplicável só a isso também, né, tem um novo colega hoje lá no time que ele veio da Ryzen e ele trabalhava também com automação lá, né, então, por exemplo, ele comentando ali que, toda a parte, como é que você pega todos aqueles inputs de software no caso, né, por exemplo, pega sensores ali, dados de diversos sistemas que estão monitorando as esteiras de produção, e como é que ele captura todos esses dados, trata esses dados e gera insights, gera informação para poder tomar a decisão dentro da planta, né. A mesma coisa a gente se aplica hoje no contexto de back-office, porque nem o Adalto colocou, ainda assim é uma esteira de produção, a diferença é que a gente vai ter não a produção de bens tangíveis, né, bens físicos, mas a gente vai estar processando informação a todo tempo. Então a gente acaba adaptando esses vários conceitos que a gente vê na graduação e adaptando a diversos contextos diferentes, né, a gente vê que tem várias aplicabilidades, que a gente usa um pouco da criatividade para poder simular vários cenários e modelos diferentes, né. Eu ia começar a entrar agora um pouco de chat, não sei se o Johnny quer comentar alguma coisa também com relação a Ô, RPA Vitor, que eu só quero dar um contexto, assim, né? Não sei se os alunos já estão perguntando assim, né? Por que o Vitor lá na cooperativa, lá em Lucro de Rio Verde, está criando esses RPAs e por que não a matriz de crédito não faz, né? Não sei se quem tem conta no Sicredi aí
quem tem vê assim, que nós temos ainda muitas soluções assim, e funcionalidades que não está ainda disponível nos aplicativos, né? Comparado com, por exemplo, com as fintechs e outros bancos. Nós temos, como o Vitor falou, né? A Copa que o Vitor trabalha, que eu trabalhava, né? Tem 30 anos, né? Hoje eu trabalho aqui na nossa matriz em Porto Alegre e o Soccer Secret tem 102 anos. Então tem muita ainda solução ainda de software e sistemas da década de 90 ali. Nós estamos ali nos últimos 5 anos passando por transformação digital, indo para a nuvem, indo para a AWS ali com o que tem de mais novo de tecnologia, mas as demandas, tipo, são das cooperativas são maiores do que a gente consegue desenvolver, né? Apesar que nós temos mais de 1.000 desenvolvedores aqui em Porto Alegre, mas eles têm muitas demandas que hoje a gente não tem braço ainda aqui em Porto Alegre para atender todo mundo. Por exemplo, ali, hoje, se um associado nosso, tipo, se uma empresa quer pedir um cartão, ele ainda tem que entrar ou ir na agência, ou ir no WhatsApp do Sicredi, falar com o humano para pedir um cartão ou aumentar o limite. Daí, o gerente da conta, quando ele vai pedir o cartão ou aumentar o limite, ele tem que acessar vários sistemas. Eu nem sei quantos sistemas são, mas são vários sistemas e leva um tempo. Então, a cooperativa do Vitor, o Vitor fez um RPA, que o gerente de negócio lá, tipo, o gerente de conta, ele preenche um formulário com poucas informações ali do associado, e o robô faz tudo por trás. Então, o que levava lá 10 minutos, lá leva, tipo, 30 segundos. E a gente até trouxe, né, o Johnny colocou, né? A gente realmente tem vários sistemas ali que são utilizados, né, para poder rodar todo o motor de crédito do sistema Sicredi. Então, para a pessoa que está trabalhando ali, executando, ela tem que dar vários alt tabs, né, para poder às vezes retirar uma informação do associado que está ali com ele, acaba levando tempo, né? Então, até o método, a curva de aprendizado para cada uma dessas coisas acaba sendo um pouquinho longa. Então, como é que a gente unifica tudo isso aí e trabalha o back-office por trás, né, de uma forma rápida, que tenha segurança da informação, que eu tenha uma padronização, e forneça uma melhor experiência tanto para quem vai estar trabalhando com aquilo ali, quanto para quem vai estar utilizando aquele serviço, né, que seria o associado ali na ponta. Não, que nem o Johnny colocou, né, eu comentei desse front, né, a gente constrói ali só uma página para input de informações. Então, o sistema de processo normal, né, tem um input da informação, eu vou ter um processamento, depois vou devolver esse output, que nesse exemplo que a gente comentou, seria a concessão do cartão, a majoração do limite de crédito, ou algum desses itens assim, né. Então, hoje, né, para a pessoa que vai estar trabalhando ali, executando, ela vai acessar uma tela e enviar essa informação, e ela pode seguir para outra atividade, porque vai ter o RPA executando aquilo por trás, né. Se a gente for olhar há alguns anos atrás, a pessoa tinha que olhar, abrir um sistema para pegar uma informação, abrir outro sistema para pegar outra informação, abrir mais um sistema para pegar outra informação, e daí, de fato, ir em um quarto sistema e processar e colocar tudo que tem que colocar ali, para daí sim chegar ao final, né. Então, é uma economia que a gente tem de tempo bem expressiva e bem valiosa. Então, no contexto hoje que a gente tem aqui, os créditos, ele veio muito para poder dar maior celeridade a esse processo, dar maior velocidade e agilidade, né? E a gente começa a caminhar agora tanto para a extração de dados, tratamento de dados também, para poder evoluir, e que nem o Johnny colocou, a gente se colocar no mesmo patamar de outras fintechs que temos aí para entregar soluções do mesmo nível, né? Facilidades que são do mesmo nível. Tem um. Você está como. Você levantou a mão, Adalto, uma pergunta? Tá projetando algum slide? Não, né? Não, eu até tinha preparado um roteirozinho, só que eu fiz no Não, computador de trabalho, acabei deixando no trabalho, tranquilo. então vai ser só no Google mesmo. Tranquilo. Se tivesse que definir RPA para a galera, como que se definiria? Olha, trazendo o acrônimo, a automação robótica de processos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algo que vou mapear o processo, vejo o que é padrão nesse processo, é possível de padronizado, e trazendo conteúdo de software. Que for possível integrar com software, é ali que eu atuaria o RPA, né? Então eu vou mapear aquela árvore de decisão, tá? Um ser humano que ele vai fazer alguma coisa. Eu vou pegar um exemplo aqui do cotidiano, né? Pego uma planilha, eu tenho que abrir, fazer uma conta e mandar para um outro sistema. A pessoa, né, o ser humano que vai fazer aquela atividade, ele tem uma árvore de decisão que ele vai decidir o que vai fazer. Ele vai ligar o computador, ele vai clicar no ícone de planilha, ele vai abrir, ele vai buscar uma informação em algum sistema, vai preencher, vai salvar e vai ver outro sistema. Você começa a desenhar a árvore desse fluxo, né? Dessa árvore desse fluxo, a partir de várias observações, né, a gente utiliza aí conceitos que a gente vê na graduação, né? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer essas observações? Né? O que eu vou
mapear, identificar que tem de similar entre várias execuções que ele está fazendo. Eu tenho que essa atividade aqui, esse sistema que ele acessa é o mesmo, a informação que ele coloca na planilha, ele tira do mesmo lugar. Então, são informações que eu tenho similaridade, eu vou, a partir dali, desenhar, de fato, o que o ser humano faria para uma automação ser executada, né? Então, como é que funciona? Hoje, por exemplo, o que a gente utiliza aqui, a gente utiliza um software, né, que é um dos líderes ali em desenvolvimento de RPA, que se chama o iPath, né? Mas tem diversos softwares, né? O RPA, então, seria um algoritmo para estar resolvendo esses problemas repetitíveis, né? Não precisa necessariamente ser um software, ser uma linguagem específica, ele é um algoritmo. Se eu fiz aquilo em Python, se eu fiz uma macro de Excel, se eu fiz aquele algoritmo em si vai ser o executável, né, repetidamente vai ser o RPA. E, né, o Vitor, Certo. o Eu achava RPA, que quando a gente conversa num chat com o robô, era RPA. Então, aquilo, o Johnny me explicou que não é RPA. Qual que é a diferença? Não sei se você quer começar, depois eu... Não, eu quero pegar assim, o RPA, ele é um como de uma gestão de projeto ali, muito parecido com o Six Sigma e com o Lean, né? Você vai mapear um processo, você tem que para dar uma eficiência no processo, seja ele processo, um processo administrativo, né? O processo que o humano vai fazer ali com o computador. Você vai mapear esse processo, então você vai ter lá fluxogramas, ver quais são os processos que não faz sentido, para tipo, eliminar, não adianta também automatizar o caos, né? Tipo, eliminar alguns processos e ali o robô, o RPA, ele vai imitar o humano. E nisso daí ele vai usar várias tecnologias. Tem IA por trás, então você consegue tipo, mapear PDFs e ler um PDF automático, ler uma imagem, reconhecer pessoas, reconhecer objetos, sem precisar de codar, né? De escrever um código ali com o IPF. Então, ele consegue fazer várias atividades que é simulando uma pessoa com várias tecnologias por trás, e quem está desenvolvendo nem precisa saber, né? Nem precisa saber fazer um IA para reconhecer imagem, para reconhecer PDF, para integrar com várias tecnologias, o robô faz tudo isso. E daí, pegando com o chatbot, né? O chatbot, ele é uma interação homem-máquina, né? Ele vai ter uma interação entre o ser humano com o robô por trás. E daí, esse robô ele pode chamar ali também uma API para fazer alguns processos. Aí até pegando assim, o que é um chatbot, né? Como é que eu tenho que voltar lá atrás ainda? O chatbot, ele é uma IA, né? Ele é uma inteligência artificial que ele é da categoria assim de NLP, né? Tipo, NLP é processamento de linguagem natural. Então começou lá atrás, começou na década de 50 ali, até os anos 2000 era muito academicamente. Então uma academia começou a fazer algoritmos estatísticos ali, matemáticos, para reconhecer texto, fazer significado de palavras, de frases. Aí depois, quando isso já estava dando certo, as empresas, nos anos 2000, ali, começou a pegar essa inteligência lá da academia e ver aplicações. Começou muito com a IBM ali, a IBM começou a pegar essa parte ali de NLP e fazer aplicações ali para reconhecer texto. Depois o Google, o mais famoso foi o Google, né, que usando para traduzir. Então, traduzir é a mesma tecnologia que o Google usa para traduzir, usa também no chatbot. Então, começou com isso. Começou com pegando, pegando palavras, entendendo o contexto. Tem algoritmo estatístico que pega uma palavra e sabe o significado dela, traduz ela, sabe o sentimento de uma frase, se é um sentimento ruim, sentimento bom. E com isso, a IBM começou com a IBM Watson, foi uma das pioneiras assim, que escalou esses conceitos ali acadêmicos, né, de NLP, de linguagem de texto, para o mundo prático. Então, a IBM começou, depois o Google também pegou. Hoje, a referência, no mundo, assim, você quer fazer uma aplicação de chatbot, é Google. E começou a criar várias soluções. E também a academia começou a criar também soluções e ali no mundo open source, né, tem as comunidades ali que é de código aberto, começou a criar também soluções de chatbot ali abertas. Então, hoje você tem, assim, como chamam de bibliotecas, né, disponíveis em várias linguagens de programação, em Python, em C, que você chama todos esses algoritmos por trás, toda essa matemática, está lá em algum servidor. Está no Google, ou está na IBM, está na Amazon, está na Microsoft, ou está numa universidade,
você usa essa tecnologia embarcada e você chama ela por via API, né? Que a API é um acrônimo de Application Programming Interface, que é como se fosse um código, um protocolo para você chamar esses dados. Então, o chatbot, ele pega isso. E é bem interessante que em 2021 eu fiz um curso do Google e lá ele usa a tecnologia deles para usar IA, né? E tinha um que é o chatbot. E lá o Google hoje você consegue criar chatbot sem nenhum linha de código. Você consegue lá, o estudo de caso foi criar o chatbot lá do Pizza Hut. Então você pega ali o que o Google faz, né? O Google tem uma expertise que são duas coisas, né? Ele treina o seu modelo chatbot com o Gboard, que é o teclado lá do Android. Quando você vai lá e faz uma frase ali, você erra ali a palavra e depois ele te indica uma palavra correta e você clica nela, você está melhorando o modelo dele, né? Ou então, quando você pesquisa no Google, ele também pega e você pesquisa alguma coisa e ele te indica outra e você clica ali, ele está melhorando também o seu chatbot. E dali você consegue, por exemplo, dentro do chatbot ali, você consegue criar... tem vários processos, mas o do Google é bem simples. Assim, você cria respostas padrões. Eu quero que, por exemplo, respostas que o restaurante ali vai abrir 7 horas da noite, vai fechar tal horas. E dentro dessas respostas padrões, você cria perguntas. Cria ali umas 3, 5 perguntas para aquela resposta. Com o motor ali do Google, ali, da IA deles, ele consegue criar milhares de perguntas para aquela mesma resposta. Então, você vai criando respostas e perguntas, e aí você vai criando também o que chama de classes. Por exemplo, você vai colocar ali, por exemplo, você vai pedir uma pizza. Você vai colocar aqui o P, o M e o G, são acronômicos para o tamanho da pizza. E depois você vai parametrizando. Você vai parametrizando ali para pegar todos os campos, todas as informações que você precisa. Para pegar informações, por exemplo, no caso do chatbot de uma pizzaria. Você vai parametrizar para pegar informações do pedido, né, o tamanho da pizza, qual que é o sabor da pizza, o endereço. Ele vai armazenar todas as informações ali. E depois você vai disponibilizar essas informações para algum software, ou talvez para um RPA, né, conectar lá na cozinha, ou para um software ali lá da cozinha, até mesmo ali para o iFood, por exemplo. Basicamente, assim, o chatbot, ele é um modelo que utiliza processamento de texto para entender contexto. E nos últimos anos, assim, agora, 22 para cá, né, agora está vindo o ChatGPT, né, que a IA generativa, ele é ali ele também usa também NLP, tem várias outras modelos embarcados, aí as empresas, assim, Google, principalmente o Google é referência, mas Google, Amazon e Microsoft agora tá crescendo bastante, utiliza essa técnica de NLP com Machine Learning, com mais ali a IA generativa, os modelos do Google, o modelo da OpenAI com o ChatGPT, para criar o que nós chamamos de redes neurais, né? Redes neurais são vários algoritmos ali, são vários modelos, para criar uma solução única. Até dando um exemplo desse contexto que o Johnny colocou, né? Eu tive a oportunidade de fazer ali alguns testes com uma ferramenta da Microsoft, que é a Power Agents, que é para você criar seus chatbots, né? E ele realmente segue uma árvore de construção de decisão. Só que esses modelos, faz tempo já que eu utilizei, eram modelos mais simples, né? Ainda não utilizavam ali, por exemplo, um vínculo com alguma IA. Você construía a árvore de decisão e detectava a cada mensagem que a pessoa colocou, você fazia as chaves de decisão para se ela respondeu sim ou não, segue um certo caminho. Então era basicamente isso aí, né? E dando um outro exemplo, por exemplo, um RPA pode ter um chatbot integrado, mas nem todo chatbot vai ter necessariamente um RPA integrado. Então, o exemplo que eu dei no começo para a solicitação de processo aqui na cooperativa, por exemplo, solicitar um novo cartão, hoje como é que funciona? Ele está só com RPAs, então a pessoa abre uma página com um formulário e dá os inputs necessários para a automação ser executada. Como é que isso funcionaria hoje utilizando um chatbot? O chatbot ele vai ser para melhorar essa interação homem-máquina, então assim, no caso, o trabalhador e o computador, né, o software vai ser utilizado, como é que melhoraria essa interação? Ele vai simular um ser humano atendendo ou seja, o robô vai simular uma relação humana atendendo aquele trabalhador. Então, como é que funcionaria?
ao invés da pessoa entrar, abrir um formulário e colocar os inputs, ela vai escrever, quero solicitar um novo cartão. Então o chatbot vai entender, vai ler aquela frase, né, utilizando esses tecnologias que o Johnny comentou, e entender, então essa pessoa que está entrando em contato agora, ela quer pedir um cartão. Ela vai iniciar uma série de decisões que vai entregar as opções. Você me informe qual o número da conta. Aí você vai lá e digita o número da conta. Aí assim ele vai seguindo como se fosse uma conversa de fato para melhorar essa interação. Seria uma experiência totalmente diferente que a gente tem hoje. A gente não tem utilizando isso ainda. A gente tem isso aplicado, por exemplo, no WhatsApp do Sicredi, que tem lá uma tecnologia que conforme você vai escrevendo e perguntando, ele vai tendo umas decisões e pode startar ali depois de fato, né, no final da conversa, um RPA que vai executar aquela operação ou direcionar um atendimento. A intenção, ele vai captar ali qual que é a intenção daquele ser humano, utilizando uma série de tecnologias, né, como comentou, e como é que eu vou entregar isso para ele, né? Então, o que eu vou iniciar depois disso, dessa interação? Então, ao invés de só abrir um formulário e preencher muita informação, para tentar ser mais acessível, né, a todo tipo, todo perfil de pessoas, né? Só para pegar um exemplo assim, Adalto, antes, por exemplo, essa semana a gente estava discutindo isso, se não me engano, foi ontem. Aqui, se eu quisesse começar a fazer um chatbot amanhã para minha disciplina, vamos supor, ou não, para coordenação de curso, teria uma arquitetura que eu sigo, já que ela é o compêndio de várias tecnologias que eu vou agregando e eu preciso de, vamos dizer, de um fluxo processual para, então, organizar essas tecnologias, teria uma arquitetura, um flow, né, um fluxo, o qual eu pego qualquer um de nós consiga amanhã começar a aplicar de uma forma mais rudimentar e ir melhorando? Existe isso ou não? Eu tenho que dar uma estudada? Como é que é isso? Vamos supor, RPA e chatbots for dummies, ou seja, para leigos, né, para iniciantes. Como seria? RPA, deixa para o Vitor, RPA é um pouco mais complexo. Chatbot, não. Chatbot, você consegue amanhã já ter um ali, um chat funcionando. Depende muito do orçamento, tá, professor Turma? De quanto você está disposto a pagar. Tem condição de você fazer um chatbot de graça. Tipo, você colocar no seu computador ali, ele rodar no WhatsApp ou no Telegram, por exemplo. Isso aí, só que quando assim, de graça é mais complexo. Você vai ter que programar, você vai ter que saber ali, ler documentações de essa arquitetura. Mas se for para indicar assim, começar a estudar chatbot amanhã, iria no Google. O Google ele te dá ali créditos de nuvem, mais ou menos uns $300. Ele te dá uma condição bem boa assim para você iniciar o aprendizado. Tem cursos de graça, com tradução em português, tem curso até em português também, mas os ingleses também tem legendas ali. Então, e o Google te dá ali te dá já créditos para você criar seu primeiro chatbot e não precisa codar nenhuma linha de código. Tudo ali por caixa de texto, você vai lá e arrasta ali, tudo no code. Então você arrasta ali e vai criando os parâmetros ali. Então, se for para me indicar, se começar amanhã, vai pelo Google, estuda ali os cursos do Google. Vou até mandar aqui no chat alguns cursos assim do Google sobre o tema, sobre IA, sobre chatbot. Então, a minha indicação vai pelo Google, que é a vanguarda hoje, o que tem de melhor hoje no mercado. Você não precisa fazer soluções simples, não precisa fazer código ali, soluções no code. Aí, se for fazer soluções mais complexas, aí sim vai precisar de algum código, mas soluções simples, conectar ali um chatbot da universidade, pode ali, acho que não precisa de código. Eu vou até mandar aqui no chat aqui, para mim, acho que é o melhor chatbot que eu já vi, que é da Prefeitura de Santana do Parnaíba, lá em São Paulo, que é um case do Google. O Google está levando esse case para fora do Brasil. Aí o RPA, deixa pro Vitor, porque o Vitor é especialista em RPA, não entendo nada de RPA. Sobre o chatbot também, eu falei, eu tenho uma experiência com os da Microsoft, né, que é esse Power Agents, mas também ele é no code, né? Então eu acho que o básico seria tanto para RPA, para chatbot, você entender um pouco sobre a lógica de construção de um algoritmo, né? E o algoritmo vai ser o quê? Uma série de passos para resolver um problema. Então, entendendo ali o que eu quero fazer com aquele chatbot, ou o que eu quero fazer com aquele RPA, a partir daí, entendendo como é que seriam os passos lógicos para executar aquela ação, teria pelo menos o plano de fundo para estar desenvolvendo com alguma das tecnologias, né? As intenções hoje, tanto com o chatbot ou o RPA, é que elas fiquem mais acessíveis, né, a todo tipo de público. Porque essa é uma demanda crescente no mercado, então para a gente
treinar o desenvolvedor leva tempo, aprender lógica, aprender programação, aprender linguagem, isso leva tempo. Então, a gente precisa de profissionais de forma mais ágil no mercado. Então, por exemplo, dando o exemplo do software que eu utilizo aqui, que é o iPath, hoje ele está em teste, né, que chama, ele utiliza ali o motor da OpenAI, que chama Autopilot, onde você escreve o que você quer fazer e ele vai descrever, já vai criar a automação já, né, ele vai criar as atividades e construir. Então, assim, nesse contexto seria possível já fazer amanhã. Só que eu acho que esse ainda está em teste, então ele provavelmente vai estar pago, né? Mas para construir RPA acho que é um pouquinho mais complexo, porque você tem uma gama de possibilidades muito grande. Eu não sei, assim, esse software da UiPath, ele também tem o UiPath Community, que seria para a versão free, né? Grátis. Ele, assim, ele tem os próprios cursos que a própria UiPath oferece, e ele também ele é no code, né? Então você vai arrastando por blocos, né? Então assim, você arrasta uma atividade para digitar, arrasta uma atividade para clicar no botão, então você vai mapeando. Só que assim, ainda assim você deveria, acho que ele exige um pouquinho de entendimento de algumas linguagens de programação para você saber o que você está fazendo, né? Ele roda por trás Visual Basic e C Sharp. Então você acaba tendo que. Mas assim, eu não sou desenvolvedor Visual Basic nem desenvolvedor C Sharp. Eu sei o básico do básico para saber o contexto de algumas linguagens, né? Mas você pode, assim, Python, por exemplo, você achar muita coisa na internet já para você fazer. A comunidade hoje que desenvolve em Python, ele já coloca blocos, né? E bibliotecas já prontas, né? Tem uma biblioteca que chama PyAutoGui, que ela está toda construída já para controle de mouse e teclado. Então você vai invocando as funções, dando o endereço de onde você quer clicar e digitar, e já vai fazendo. Então acho que a pessoa ela vai ter que ler um pouquinho de documentação, mas no mesmo dia ela já consegue fazer um processo simples de automação ali, né? Compartilhar a tela aqui, mostrar com o exemplo que eu falei aqui lá da prefeitura aqui, o chatbot, assim, o mais complexo, tá? O mais complexo é que nós chamamos de embedar, né? Você colocar esse chatbot treinado com seus dados, com as suas perguntas, com seus parâmetros, dentro da sua solução, dentro do seu site, dentro do seu WhatsApp, dentro do seu Telegram. Hoje tem startups, empresas brasileiras que já tem isso pronto. Se você quiser colocar um chatbot dentro do WhatsApp, já tem isso pronto, eles já te dão ali um número, já tudo parametrizado. Mas o mais complexo é você integrar com isso, porque aí você vai precisar de algum conhecimento de tecnologia, de programação ali, para integrar esses parâmetros ali dentro do seu software, da solução. Isso que eu falei para você, que eu estou fazendo. Essa aqui é a Ana, né? E depois colocou ali o Google dentro aqui da página, aqui no chatbot. Eu estou pensando aqui, eu não sei se está dando para ver, de ver se consigo dar um zoom, consigo. Aqui. Eu perguntei, como que eu emito a segunda guia do IPTU? É um chatbot para as pessoas, para os cidadãos ali do município tirar dúvidas sobre a prefeitura, coisa ali. É muito rápido. Eu já pesquiso ali, e já respondeu. Cara, foi 1 segundo. Eu nunca vi um chatbot responder tão rápido assim. Sinceramente. Tipo, ele já coloca ali, ele já deu o endereço ali para tirar o IPTU, o passo a passo. Então, assim, ele já mostrou, tipo, em questão de 1 segundo. Fala assim, o nosso chatbot hoje, né, Vitor, ali, o Theo, ele demora, assim, alguns segundos, bem mais para responder. Você vai no do Banco Inter, você vai no do Nubank, ele fica ali processando, né? Às vezes ele responde errado. Mas aí, sim, o chatbot também, eu falei, ele tá passivo aí, ou ele não sabe, ou ele não sabe o que a gente quer responder. Se eu fazer alguma pergunta aqui fora de uma coisa voltada para o município ou para a prefeitura, ele não vai saber responder. Tá dando Aí um pergunta. exemplo. O Dato acho que vai falar. Tem perguntas, pessoal? Alguma coisa relacionada ao que vocês pensam quando vocês entram na conta de vocês do banco, ou vocês querem conversar com o gerente? Então, daqui a uns anos vai acabar, por exemplo, esse atendimento de carteira que a gente já tem, pessoal, pelo WhatsApp. Por exemplo, eu tenho um atendimento do meu gerente, ele é via WhatsApp. Né? Dependendo da complexidade de como, por exemplo, se você embarca o ChatGPT lá, aprendendo dentro dos meus comportamentos, das minhas necessidades parametrizadas, acabou. Ele vai ter quase 100%, né, de condição e vai enxugar muita mão de obra, né, no setor bancário. A mão de obra vai ser transferida do setor de serviços e do setor bancário para o setor de suporte, desenvolvimento de soluções. Se a gente for ver no longo prazo, parece ser... E data, né? Data, analytics, criação de valor. Vocês entenderam a mudança de paradigma da coisa? Da importância do que a gente está falando aqui?
A gente está falando aqui de uma condição de que, eu vou terminar engenharia de produção, vou trabalhar lá no Sicredi, minha meta é chegar a ser gerente. Tudo bem, vai ter alguém para poder coordenar decisões, né? Para tomar a decisão final. Mas do ponto de vista de médias gerências e de trabalhos que às vezes é por parâmetro, como é o nosso enquanto cliente, isso tende a ser tudo substituído por algo parametrizado, não? Sim, E tem assim, professor. Você vai falar, Vitor? Não, eu falo assim, teve até, faz todo sentido isso que o Adalto trouxe, teve uma reunião que eu participei com o pessoal da Gartner, que eles falaram insights sobre tecnologias, automações e IA, né, para os próximos anos, e eles utilizaram IA, inclusive, para fazer previsões e fizeram as deles e compararam as duas, né. Eu vou procurar depois esse material, Adalto, posso te mandar para mandar para os alunos ali, é um trabalho bem bacana. Ele traz algumas dessas reflexões, né, como é que a força de trabalho ela vai mudando conforme a tecnologia vai evoluindo. E assim, a tecnologia vai evoluindo, a capacidade de identificar essas conversações vai ficando mais complexa e, por exemplo, o que antes o chatbot conseguia entender um olá e entender o que a pessoa quer, ela já começa a transacionar de fato ali com o ser humano e tirar o aspecto, a necessidade de ter um humano interagindo para poder resolver algum problema que ainda não é possível hoje, né? Então, com o passar dos anos, isso vai ficar mais complexo. Até um novo campo de estudo que acaba sendo falado dentro desse ramo que se chama engenharia de prompt. O que é essa engenharia de prompt? Realmente é treinar os chatbots, né, as tecnologias a entenderem os prompts, né, os textos que são recebidos para consulta. Então, com o passar dos anos, isso vai ficar cada vez maior e incorre nesse cenário que você comentou aí. Johnny? Não, e fala que, e se eu pegar assim, maioria das nossas, não sei, mas é mais de metade das nossas ações assim, que os nossos gerentes de conta estão fazendo, nem IA precisa de IA para automatizar. É software mesmo, é código. Tá? A gente está trabalhando nisso. Daqui 3, 4 anos, de acordo com a gente está, mais coisas que os nossos gerentes fazem não vai ser feito mais. Isso sem IA. Quando a gente coloca IA disso, vamos falar nisso, vai ser mais de 80% das coisas que os gerentes de conta fazem não vai precisar fazer mais. E tem assim, o que vai ficar a pessoa a fazer? Ela vai começar a ser um assessor. Ela vai usar a IA para ajudar ela, para a pessoa saber onde está os investimentos, onde ela vai ter que investir, entender o contexto da facilidade dela, qual que é o melhor crédito. Então, assim, serviço operacional, automação, seja RPA, a programação vai fazer. E tem até, tem uma cooperativa aqui no Sul, que ele já tem ali uma IA para liberar crédito, para analisar crédito. Que agora só que isso vai para o gerente de conta. Aí, tipo, praticamente o output, né? A saída desse modelo é sim ou não, ou nega o crédito ou aprova. Aí o gerente tem que pegar aquilo ali e passar para o associado. O que eles estão fazendo? Eles estão embarcando agora o ChatGPT, né? O ChatGPT para mostrar para o gerente de conta, tá? Essa pessoa aqui, ela tá com crédito negado por conta disso, daquilo. Ou o crédito dela foi aprovado por conta disso, daquilo. Já para ajudar o gerente da conta a dar a devolutiva para o associado. E assim, daqui uns dias nem vai precisar mais gente da conta, né? Já pode embarcar direto ali para o associado dentro do WhatsApp. Eu não tô com esse material que eu comentei da Gartner aqui, mas amanhã eu te mando que tá no computador lá da máquina. Ele traz essas perspectivas bem bacanas, né? E algumas previsões ele bem interessantes, bem nesse cenário, né? Um pouco da utilização, como é que tá hoje, como é que tá evoluindo e quais são os passos para o futuro, né? O que isso vai mudar nas relações humanas com o trabalho e relações com máquina, né? Porque, assim, vai chegar num ponto que a gente vai interagir com algum chatbot e nem vai saber que é um chatbot, vai achar que é outro ser humano, porque vai estar tão próxima à linguagem, tão próxima à conversação, que a pessoa não vai distinguir. Aí entra naqueles aspectos filosóficos, né? Tem até eu tenho essa impressão. de... Eu não sei se é a pessoa que está Mas acontece. muito travada ou se é aí que está muito desenvolta. Né? Às vezes eu não estou sabendo mais com quem eu estou falando, entendeu? Não, tem no Microsoft também, ele está integrado hoje com o Copilot, eu estava nos testes lá utilizando isso no Teams, né, que a gente utiliza ali no dia a dia, e às vezes eles sugerem umas respostas automáticas, né, então uma pessoa conversa, ele lê a mensagem e aparece lá, sim, tudo bem, ok, e teve um caso, até tirei um print esses dias e mandei, porque as sugestões que apareceram, você clica lá, ele escreve e envia, então
né? Só que são respostas padrões. Olá, tudo bem, não sei o quê. A sugestão que apareceu era do formato que eu escrevia, com algumas abreviaturas. Eu falei, assim, a sugestão que está aqui, ela não é uma resposta padrão, ela está adaptada ao estilo de linguagem que eu estou utilizando. Então, quando a pessoa receber lá e ler, ela não vai saber se fui eu que mandei ou se foi uma coisa automática, né, que enviou. Assim, é possível que chegue a tal ponto que realmente entra nesse cenário, como já acontece hoje, né. E assim, é um assunto bem bacana de tratar. A gente, tem uma série de aspectos filosóficos, né, sobre relação com trabalho e tecnologia e etc., mas é um assunto que está bem em alta, né? A gente vê a cada ano a tecnologia está melhorando, ela está desenvolvendo mais. E eu comentei, até as próprias empresas que trabalham com isso, elas procuram maneiras de facilitar o desenvolvimento para que seja possível ao maior público tá utilizando. Então, para ter mais gente para treinar essas tecnologias, para treinar esse reconhecimento de prompts, para treinar o desenvolvimento, para daí conseguir realmente alavancar, né, tem larga escala. Então a gente tem esses prismas, né, seriam mais hard code, né, a pessoa que vai codar de fato e desenvolver a IA digamos, do zero, né, construir ali, desde a parte de código, seriam assim, são cada vez menos pessoas fazendo essas funções e tendo mais para esses desenvolvimentos, né, dando um exemplo da RPA, com mais desenvolvedores com essas ferramentas são low code, né, que são poucas linhas de código, só para poder realmente traduzir aquele algoritmo, traduzir aquele fluxograma, aquele árvore de decisões para algum tipo de software para estar executando e estar operacionalizando aquilo. Dá um exemplo aqui que a gente está usando aqui. Tem aqui mas assim, a partir do momento que a gente tem mais coisa pronta, isso vai para dentro de um ecossistema, como, por exemplo, Google, Microsoft, e fica nesse oligopólio. De certa forma, isso não traz também uma colonização da tecnologia, a qual a gente não cria mais uma solução. Ou seja, aí vai ter que pagar por soluções de código que esse oligopólio cria. Então, imagina isso numa larga escala, o quanto que ele não drena de valor e o quanto de coisas próprias que a gente não vai criar. Ou seja, é como se fosse um novo tipo de colonização a partir da perspectiva da tecnologia. Essa é outra questão também que, facilita demais. Mas, ao mesmo tempo, é como na palestra do Pint of Science, lá em Tangará, que o rapaz que eu conheci lá, que trabalhou na Bosch, fala, né? Quando tem ali a questão contábil final da empresa, ela puxa todos os royalties, né? Ela puxa ali uma série de valor que volta para a matriz. Então, grande parte da tecnologia vem depois e ainda grande parte desse fluxo de capital gerado em países das filiais é drenado de volta. Ou seja, aí a gente está sempre na rabeira tecnológica. O que vocês acham disso? Isso é interessante do ponto de vista da universidade, porque eu acho que é o local onde a gente tem que pensar, né? A questão de criação de valor, porque ao fim e ao cabo, a gente está falando de criação de valor, né? Uhum. E de tecnologia e criação de valor. E se pegar, né, professor, essas tecnologias, tudo começou dentro da universidade. A OpenAI, que é a que criou o ChatGPT, ela nasceu dentro de Stanford. Foram lá os doutores de Stanford, que começou a criar lá a OpenAI. O Elon Musk colocou $1 bilhão nela, depois ele saiu, né? Mas, assim, começou lá dentro. E aí, vou pegar assim, a nossa sorte ainda é que nós temos uma competição meio que no oligopólio, né? Que a gente, OpenAI com Google, né? Que agora a OpenAI lançou essa semana a nova versão do ChatGPT ali, o Plus, com metade do preço que cobrava antes, porque o Google também está criando lá o Gemini lá. Então, assim, tem essas disputas entre os dois. A Amazon começou a entrar agora. Então, ainda nós temos um pouco de competição ainda, se fosse só um. Mas, assim, como é que a universidade, como é que o Brasil fica nisso, né? Cara, nós estamos muito atrasado. É muito dinheiro que tem que envolver. Vou pegar, assim, tudo por trás, ele é... Cara, você tem que ter tipo, servidores. A nuvem, cloud, a gente chama, foi o que alavancou tudo isso. Pegar 10 anos atrás, começou a ter ali começou a ter IA, chatbot, mas ainda era muito caro. Hoje é muito barato você fazer uma IA, processamento a questão de processamento, que você vai lá, paga um Google, paga centavos. Só que hoje, se eu pegar as nuvens, hoje está Google, Microsoft, a Amazon, e uma chinesa lá com 3%. No Brasil hoje não tem
não tinha nenhuma empresa de nuvem. Agora que a Magalu está entrando. Mas assim, a Magalu está entrando ainda com empresas pequenas. Hoje a gente quando falamos em nuvem, ainda nós estamos falando ainda de empresas americanas. Sim, eu até coloco um pouco o papel da universidade ali e da própria pesquisa, né? Nem o Johnny falou assim, acaba se tornando um pouco desse oligopólio mesmo, você acaba tendo toda essa tecnologia concentrada em algumas empresas, né, algumas frentes, e vendendo esses pacotes de soluções para você estar utilizando e aumentando esse ecossistema que nem o Renato colocou, né? Trazendo, acho que mais um aspecto meu aqui, né? Como é que a gente, com o avanço da tecnologia hoje está tão acelerado e está tão acessível, acaba tendo um aspecto negativo quando a gente conversa hoje ali parte de controle de conteúdo, né? O que está sendo, como é que está sendo a acurácia daquilo que está sendo gerado. Eu não falo nem com relação às ferramentas que estão em alta hoje, mas que pessoas que utilizam dessas tecnologias estão, sei lá, por exemplo, parte de tratamento de imagens, né, que criam imagens com IA ali, chegar ao ponto de não se distinguir. Acho que tecnologia, desenvolvimento a partir de métodos e tentar dar maior confiabilidade à acurácia, né, conseguir você e ver uma informação, conseguir identificar ali, de alguma forma, se ela foi gerada digitalmente, né, contando de imagens, ou da própria um texto, se ele a forma como é que ele foi gerado, né? Sei que assim, quando se fala em linguagem natural, isso é muito, eu estou usando mais o aspecto utópico, né? É muito difícil porque o próprio propósito de geração da informação feita pela IA é para ela ser generativa, né? Então não tem um laço de rastreabilidade. Mas a gente pensar em métodos de se proteger e proteger no sentido de ter uma segurança, né, desses desenvolvimentos dessas tecnologias. Nesse material que eu vi, eles trazem, assim, a pessoa da Gartner faz consultorias e previsões, parte de tecnologia, né, e eles mesmos colocaram algumas inteligências artificiais para fazer essas previsões e fizeram as próprias e compararam, né. Hoje, no cenário que a gente tem, pelo menos pensando nesse cenário de consultoria que foi que eles apresentaram, as IAs, elas fizeram um trabalho muito bacana até, mas com aspecto muito pé no chão, digamos assim. O desenvolvimento de tecnologia vai crescer nos próximos anos, vai ser mais acessível, são coisas que ela se baseia no conceito, no que existe conhecimento hoje para gerar essas informações. Essa análise que os seres humanos realizaram ali, né, eles colocaram aspectos completamente diferentes, mas trazendo valor, né, intelectual. Por exemplo, eles colocaram um exemplo ali, um termo que eu nunca tinha ouvido antes, falar sobre filtro de carisma, que o que seria isso? A gente tem esses chatbots, agentes virtuais mais acessíveis. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho de faculdade, coisa assim, eu coloco um chat GPT para fazer um resumo para mim e apresento. E isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu e o John estava na faculdade, né, Johnny, a gente tinha aqui no Google, ficar lendo, pesquisando para construir aquele texto. Então hoje isso está mais fácil. Esse filtro de carisma entra em que ponto, né? Eu estou me utilizando de uma tecnologia para dar um ganho maior à minha capacidade de entrega. Então, entra um ponto aspecto filosófico. Aquilo que o Victor gerou, apresentou de informação, foi realmente algo que ele trabalhou, pegou aquela literatura e refletiu, considerou todo o contexto para poder agregar, ou ele está pegando uma informação já gerada, assim, a gente começa a entrar naquele aspecto de filmes utópicos, né, a gente tem um crescimento grande de tecnologia, e a nossa capacidade ela pode ficar um pouco estagnada, alicerçada por essas tecnologias, então a gente tem que ter esse contraponto ali de estar fomentando o desenvolvimento de tecnologias nas universidades, mas também encarar como aliado, né? Mas tendo esse contraponto ali das duas e não só se alicerçar a isso, né? André. Boa noite. Boa noite. Eu vou voltar no assunto que o professor estava comentando de bancos, que hoje vai ser difícil ter funcionários hoje. Eu tomo por um exemplo, eu tenho minha mãe, ela tem 90 anos. Eu tive que levar ela, porque nosso banco é o Banco Itaú de São Paulo. Eu tive que levar ela para fazer prova de vida. Eu acho isso um absurdo, né? Uma senhora daqui até a cidade, que não sei quantos quilômetros são, quantos quilômetros tem? Daqui até Rondonópolis. 140 quilômetros para fazer prova de vida.
né? Uma senhora de 90 anos, eu acho isso um absurdo. E eu não vejo, não sei há quantos anos, uma evolução nisso. Muito complicado, né? E alguns processos também que, né, que tem que estar visível. Podia ter feito de outro jeito, mas não é aceitável, senão ia cortar o benefício dela, né? O INSS, né? É um tipo de... Como que o Sicredi lida com isso, ou pensa lidar com isso em termos Que eu não tenho... de suporte de tecnologias É que aí digitais? tem duas coisas, né? Tem que separar. Questão legal. Questão legal. O INSS pede que seja a prova de vida feita presencialmente. Aí tem essa questão. Aí, assim, até o governo, eu acho que nos últimos anos melhorou muito, mas tem coisas que tem que melhorar. Por exemplo, hoje a gente tem muita coisa ainda, por exemplo, fazer um crédito consignado você tem quase na agência, tá? Tem quase fisicamente. Então, assim, tem alguns produtos que ainda, mesmo a gente tem um esforço muito grande para a gente digitalizar, a gente avançou muito ali com a assinatura eletrônica, mas ainda tem muito ainda um caminho muito grande ainda para percorrer. O que está na mão assim, dos bancos, eles estão fazendo. Se fizesse uma leitura, por exemplo, se fizesse uma leitura de íris, por exemplo, daria certo, seria... Não tem como, não tem como... Pior que nem precisa, olhando tecnologia... Olha, como o Nassar está falando aqui, se fosse de íris, por exemplo, a questão lá do tio Paulo, eles teriam conseguido, entendeu? Então, nem precisa disso, tá, professor? O brasileiro é complicado também. Nem precisa disso, tá? Para fazer o mal, ele avança muito mais. Professora, não acabei. Outra coisa, o iTalk, né? Como a gente não tem perto, eu faço tudo pelo telefone, meu e da minha mãe. Aí, reconhecimento facial, né? Legal. Fui, coloquei, o meu rosto pegou. O da minha mãe não tinha como pegar. Quer dizer, fiquei uma semana inteira tentando fazer ela olhar, uma senhora de 90 anos, para frente, sem se mexer, põe para trás, põe para frente, né? E não foi absurdo. E ela não ficava, né? Judiação, e não consegui, porque não vai conseguir pegar uma leitura. Aí aproveitei no mesmo dia, tive que levar ao banco e conversar com a gerente, porque não ia reconhecer, né? Da idade que ela tinha para a idade de agora, não tem como reconhecer no iTalk, né? Digital, então, fui no banco com ela, fui até ontem, aí ela falou, conversei e tal, ela falou, vamos fazer digital. Bota ela na cadeira de roda, ela pôs umas 50 vezes o dedinho lá, não tem mais, né? Não tem mais o dedinho. Aí, conversando, acho que ela entrou num consenso, viu, né? Porque também tem muita malandragem, e entramos num acordo de fazer o cartão, fazer o pedido, né? Para poder receber no banco que era dela, né? É isso. Como que o Sicredi lida com isso hoje em dia? Aí nós estamos numa estratégia que chamamos de Physital. Por isso que a gente está vindo na agência, tá? Tem situações que realmente não tem muita tecnologia, não vai resolver nesse caso, né? Por exemplo, a gente está aqui com um projeto da gente pegar esses... hoje tem um cadastro muito antigo que não tem nada de... que não tem crânio facial, não tem nada ali. Então você vai, por exemplo, desbloquear o aplicativo no outro celular, você tem que pedir para um humano, para ele, aí você tem que mandar documento para ele com foto ali. A gente está fazendo a tentativa aqui da gente usar o iToken, né? Só que aí a gente não tem nenhuma foto sua anterior. Tem só o documento antigo. Como que a gente vai validar você agora com um documento seu? Então a gente está com a gente vai ter que validar isso, né? E aí a gente está, a gente fala que é o Physital, né? A gente está abrindo a agência, a ideia, hoje o Mato Grosso acho que tem agência em todos os municípios, não tem nenhum, que assim, aí dá uma comodidade, cara, se você quiser na agência, tá lá a agência para te atender. Ou às vezes precisa de ir na agência, tá lá uma agência próxima lá de você, não precisa de você andar 100 quilômetros para ir na agência. Que a gente vai colocar, às vezes, umas limitações que a gente tem por conta de características externas, né, burocráticas, ou que nem o exemplo que ele deu ali, a gente não fez, que não pensava-se nisso há 20 anos atrás, né? O negócio da foto, por exemplo. Por exemplo, outra coisa, seguro, né? Até uma coisa, quando eu peguei o seguro do meu carro em 2021, que eu comprei, eu fiz por esse crédito, tudo digital. Hoje a gente não está mais digital a vistoria. A vistoria está humana. Por quê?
começou a ter um monte de pessoas, assim, malandras ali de fraude. Choveu de fraude. Agora a gente voltou atrás, deu rollback ali, vamos, agora tem pedido a vistoria manual de novo. Isso a gente considerando que o Sicredi é um dos bancos, é uma das organizações bancárias que mais tem interação contextual com clientes, né? Se você for ver, né? E talvez um dos bancos que tem ou já teve o maior desafio de interação com o cliente, porque a carteira dele muitas vezes é feita por produtor, por pequeno produtor, né, que tem uma cultura diferente, que gosta de resolver na palavra, mas o banco tem que ter garantias no papel, né, e ao mesmo tempo ele precisa ir numa frente de digitalização, né, do ponto de vista, vamos dizer, estratégico, cultural, a Inversus Digital, acho que seja uma das organizações de maior desafio para poder chegar num alto nível de serviço bancário, né? Se você for pensar, né? Vamos supor, não sei se tem uma diretoria lá de digitalização do Sicredi. Talvez seria o maior desafio dentro de todos os bancos, né? Porque se você pega o Nubank, você pega o Inter, o market share dele, os clientes dele já são pessoas mais jovens, já nativos digitais, né? Então, eu suponho que seja mais fácil fazer as operações em todas as camadas, digitalizar as operações em todas as camadas, coisa que é muito diferente no extrato de clientes do pessoal do Sicredi. Ô, professor, vocês conversam isso? Vocês já chegaram a abordar isso em reuniões? Professor, nós temos uma diretoria de evolução digital, que é a que eu trabalho, né? Eu trabalho nessa diretoria, e nosso principal objetivo estratégico hoje é a evolução digital. Daí a gente tem ali um indicador que a gente usa ali, que é a quantidade de pessoas que fazem transações digitais é muito alta, só que quando a gente olha a transação, né? A gente olha transações financeiras, a gente vê assim que ela está um pouco baixa, a gente começa a olhar o comportamento. O que hoje nosso maior desafio não é tecnologia. Quem são essas pessoas, né? Mas só que o nosso maior desafio hoje não é tecnologia, não é pessoa, apesar que é muito difícil a gente arrumar desenvolvedor, pessoa de dados, é caro, é gestão da mudança. A gente começou a ver, por que essa pessoa não está fazendo, ela não está fazendo uma aplicação, ela nem paga boleto pelo aplicativo, ela paga lá na agência, no caixa. A gente foi estudar isso, é o próprio colaborador, a pessoa da agência, que instrui ela a não usar canais digitais. O nosso maior desafio hoje é gestão de mudança. Tem esse desafio ali, né, de quebrar a cultura, abraçar, assim, e oferecer mais facilidade, que nem o Adalto colocou, né, essa questão do relacionamento acaba sendo muito grande, você pega, assim, a gente tem agências em municípios, em Cuiabá, que é a capital aqui do estado, mas tem em cidades minúsculos ali, né, tem distrito, assim, que o perfil da pessoa, até de quem trabalha ali, acaba sendo desse que gosta do relacionamento mais próximo, né, o Johnny colocou, acaba tendo essa limitação de não incentivar, acaba, por vezes, não incentivar, mas por querer trazer a pessoa para perto ali, né? Então esses pensamentos, né? Fora também outras regiões que às vezes nem não tem internet desenvolvida, né? Não tem, eu vi casos de outras cooperativas que na área de atuação, a cidade que ela atua ali, não é toda a cidade que tem cobertura de internet, por exemplo. Então você tem um desafio ali de como é que eu vou levar atendimento digital associado que mora na zona rural que não tenha, né? Então acaba tendo os outros aspectos ali assim, a desenvolver a infraestrutura, assim, auxiliar, né, ver maneira auxiliar na infraestrutura de onde está instalado, partes burocráticas com outras instituições, né, seja com parte governamental, parte escriturária, que ainda precisa ter algo físico, né, ou levar um documento assinado, por exemplo. A gente vem numa levada de não utilizar mais papel, não fazer tudo digital, mas a gente às vezes se encontra com situações que tem que levar um documento assinado ali, impresso, né, para fazer uma autenticação, para levar algum. Então tem esses desafios ali, mas como o Johnny colocou, ele que está na parte mais sistêmica, né, vai falar com mais propriedade sobre a estratégica enquanto nome Sicredi, né. A cooperativa que atua hoje Ouro Verde encara esses desafios e tem levando, né, essa veia sistêmica de evolução digital também encara esses desafios e tenta levar ali, né, até nas próprias campanhas que estão utilizando, levar mais acessibilidade ali para quem for estar utilizando. Né? Tem, por exemplo, tem uma van que tem acesso à internet, que faz a sucessão lá numa zona rural que não tem internet. Então até a própria
a estrutura do Sicredi acaba oferecendo ali uma infraestrutura temporária para estarem utilizando serviços ali para poder estar ou fazendo associação ou algum tipo de transação, né, no meio digital. E também, né, professor, você falou, né? Gestão da mudança era uma área que tinha adormecido. Gestão da mudança é uma área dentro de gerenciamento que é da década de 60. Ela floresceu, ela explodiu, né, ela ficou muito forte com o processo de multinacionalização das empresas e adentração, porque quando a empresa abre em outro país, ela precisa transitar para outra cultura, né, e fazer a estratégia da matriz funcionar e produzir os produtos. E aí ela teve um renascimento com 4.0, a partir dessa pegada digital, né? Eu estudei, um dos fatores que eu tive no modelo do doutorado foi gestão da mudança, entendeu? Você precisa pensar em como fazer a transição. Isso, cara, coisas lá da década de 60, eu falo, nunca mais isso ninguém vai falar. Existe uma revista chamada... Nós temos uma área da mudança com gerência, coordenador, especialistas. Nós temos pessoas da mudança dentro dos times de produto, isso interno, tá? Para as cooperativas aderirem a novas soluções que a gente está desenvolvendo para ela. A gente tem mais ou menos mais de 100 pessoas que trabalham com o de mudança hoje dentro aqui em Porto Alegre. Isso só para coisa interna, só para colaboradores internos, que é para as cooperativas aderirem às nossas soluções e de como que faz para o social aderir isso. Nas cooperativas acaba tendo uns multiplicadores que para levar o tema ali para a cooperativa e tá fomentando o sistema de gestão da mudança, né? A gente ficou mais cíclico, né? A gente teve essa evolução da internacionalização, aí agora tem essa evolução digital, onde por um outro prisma acaba retomando esse tema, né? Que no inglês é o equivalente a change management. Antes, isso era dentro de um termo chamado change management manufacturing, ou gestão de mudança da manufatura, né, para a manufatura, porque as empresas elas saíam, né, dos países industriais e iam se instalar, né, na Ásia, na América do Sul, e lá o operador, a Toyota com uma fábrica no Brasil, o operador não é japonês, né? Mas ela tem que seguir as métricas de produtividade, os parâmetros, e fazer um carro de qualidade japonesa. Como? Ponto de interrogação. Aí existe uma área que apoia sobre como, né, para te auxiliar nos como a fazer isso. Essa área é chamada de gestão da mudança, é uma área mais da administração, mas está muito em alta agora. Por quê? Para fazer transformação digital, você precisa mudar processos do analógico para o digital. Né? Então, você precisa fazer gestão da mudança. Uma área adormecida da ciência. Você vê, tem um journal chamado Change Management, ele mudou de nome na década de 90, que eu acho que aquilo já não era interessante. Ele mudou para o nome para gestão do conhecimento, entendeu? Tu quer fazer um teste, você vai no LinkedIn, tu vai no LinkedIn e joga lá gestão da mudança e vai em vagas. Ou melhor ainda, se você coloca Change Management, você vai ver vagas no mundo inteiro, principalmente na Europa, e paga muito bem. Paga muito bem. E é um perfil que é onde não necessariamente vai usar tecnologia, né? Vai usar abordagens de mudança cultural, de apropriação de valores. Por exemplo, eu não sou estudioso nessa área, mas talvez de melhor formatação de planos de cargos e carreiras e salários para comportar teams, né, equipes com caras de 50 anos, com 20 anos, com 18 anos, com 60 anos, tudo na mesma equipe, pegando o que cada um tem de melhor ali para fazer aquele projeto acontecer, porque assim, às vezes vai precisar de um gestor de projeto experiente, né? Mas você tem lá um programador que é um cara que acabou de sair da universidade, que ele não gosta nem de conversar. Como é que você vai fazer toda essa galera convergir para poder o projeto dar certo? E cada um tem uma habilidade complementar, você entendeu? Tudo isso é muito valoroso, né? Não é uma questão necessariamente tecnológica, né? E aí eu tenho outra pergunta. Como é que nós engenheiros de produção, a gente está no meio disso hoje em dia? Como é que vocês percebem isso do ponto de vista profissional? As nossas habilidades, o que a gente já tem, o que a gente precisa e quais são as oportunidades para a gente hoje, no perfil do que as empresas, principalmente o setor bancário, estão precisando?
começar aí, Começar, Vitor? Johnny? Não, Pega a parte da cooperativa que eu pego a parte na hora que eu vou falar um pouco sobre o aspecto que eu tenho hoje, né? No time que eu trabalho, tem outro egresso da Unemat, da Cintinha, né? Outro egresso da Unemat, que é a Luiz, ele também é engenheiro de produção, trabalhou lá há um tempo. Tem uma outra engenheira de produção que é formada no Rio Grande do Sul. Assim, a área que eu trabalho hoje, que é de processos, é cenário fértil para todo esse rol de disciplinas que a gente estuda na graduação, né? Esse debate que a gente teve aqui sobre a seleção da mudança, a gente viu lá na literatura, na graduação, a gente vê esse resgate, como é que é aplicado hoje no dia de trabalho. No que eu atuo e trabalho hoje, parte de processos, principalmente a gente trabalha muito a parte de eficiência, né, e melhoria contínua, porque eu preciso ter padronização, mapeamento, controle, e todo aquele ciclo do PDCA, né? Então, para o setor bancário que tem processos, né, eu preciso fazer otimização de processos, fazer gestão de mudança, fazer toda essa parte de integração. Tem a parte de planejamento, também a parte de planejamento estratégico, que hoje esse colega ele está no planejamento estratégico, né, ele é engenheiro de produção que está trabalhando ali. Então eu encaro como um cenário fértil para esse rol de aptidões que a gente encontra no curso de graduação, né, porque a gente tem uma série de habilidades sistêmicas ali, de conseguir conectar, ver a causa raiz de um problema, de desenhar ali como é que o que e onde ela vai afetar as relações dentro das relações de trabalho dentro da cooperativa, né? O Johnny acho que tem um aspecto até maior ali, hoje ele está na parte mais sistêmica, né? Que tem até um aspecto até maior. Professor, você tá aí ou você só desligou a câmera? Não sei se caiu, será que caiu lá? Que alguém saiu. Eu só tirei a imagem tá. porque tá oscilando o Tá. sinal aqui. Não, tá, pode deixar Por sem isso que eu imagem, tirei não. a imagem. Mas Se a eu gente pegar está ali, ouvindo. A gente está ouvindo vocês. Se eu pegar se a Unemat fazer um censo hoje dos egressos, acho que a JBS e a BRF é um dos maiores, ramo de frigorífico. Mas eu não sei, eu acho que o Sicredi tá indo para ali para um top Acho que 3. tá para terceiro lugar, né? Por aí. Porque se eu pegar ali as cooperativas do egresso da Unemat, engenharia de alimentos e produção, o que mais tem. O Vitor falou, né? Processo, cara, é Lean puro, é Toyota pura ali, com viés um pouco mais tecnologia. Tem de onde eu saí, por exemplo, eu era do PCP. Eu era PCPzão lá na JBS, eu saí para a área de planejamento financeiro e estratégia. A base é a mesma de PCP. Eu usei os mesmos conhecimentos que eu tinha em PCP, apliquei um pouquinho mais de conhecimento para o bancário. Então tem a parte de planejamento cooperativa. Pode trabalhar com vendas, né, na parte comercial. Agora eu estou aqui no centro administrativo, onde nós desenvolvemos tecnologia. Nós temos agilidade, nós temos agilistas. Quem trabalha com agilidade é Lean puro. Cara, os caras trabalham com Toyota e Lean. Só tá revestido com Scrum, Kanban, mas é Lean. Tem a profissão chamada Product Manager, que é o gerente de produto, que é basicamente o cara vai responder o quê? O que precisa ser feito, quando, e isso vai ter o ROI. É PCP também, né? Só que é o viés de entregar para o digital. Então, o Product Manager, conheço muitos Product Managers aqui no Sicredi que são de produção. Os melhores, para mim, são de produção, porque tem essa visão sistêmica. Tem dados, por exemplo, que temos a visão, assim, nós estudamos ali um pouco da parte de programação, né? Temos estatística, então a analista de dados, os melhores analistas de dados que eu conheço dentro do Sicredi são de produção. Então, se for listar assim, de produção dentro do Sicredi, tanto cooperativas, deve ter mais de, se eu só conheço, for listar assim, deve ter mais de 20, tranquilo. E só de egresso da Unemat, o exemplo da onde eu trabalho, que tinha o Johnny, eu, Luiz, tem mais um lá que é o Alex, e se não me engano, eu não sei se tinha mais um, mas eram 5 na onde eu trabalho. Isso é uma cooperativa. No todo o sistema aqui no Mato Grosso, eu conheço mais sei lá, mais uns 10, não sei, acho que somando deve dar uns 15 egressos que eu conheço, eu tenho contato, né? Deve ter mais gente, só que eu posso ser de turmas diferentes que eu nem conheci. Isso Aqui tem bastante falando de Unemat só, né? Falando do curso de produção, deve ter muito mais. Aqui em Porto Alegre tem muito de produção que é formado ali aqui na URGS, né? Na Federal. Tem alguns de São Paulo ali. Que eu falo assim, é o melhor perfil, assim, é o perfil que tem mais. Ele estuda de tudo, ele estuda gestão, estuda parte técnica. Principalmente É o melhor gestão, né? perfil para resolver problema que hoje é o de produção. Que é o que precisa, né? Assim, a agilidade para resolver problema. Entender como ele aconteceu, entender como resolver, o que eu vou utilizar para resolver. O componente tecnológico, muitas vezes,
o componente tecnológico, muitas vezes, você contrata alguém, né, para, como vocês usam aí o verbo codar, né, ou já compra pronto, ou desenvolve alguém com capacidade de visão de processo para fazer isso, porque aí você acelera, né, o problem solving, né, a solução de problemas, porque eu imagino que seja mais fácil, hoje em dia, com os blocos ferramentais, né, como você tem com Python e outras linguagens, fazer programação do que ensinar pensamento sistêmico, processual e de melhoria contínua para o cara que faz programação, porque, além de tudo, né, você precisa de interação com pessoas, né, nessas equipes, porque sempre são equipes, né? Então, isso é mais fácil você fazer a partir do engenheiro de produção do que o contrário, entenderam? Pô, Né? Então, por professor, isso que esse profissional... essa questão assim do engenheiro de produção na área bancária, isso vale uma palestra inteira. Até estava pensando esse dia, fico à disposição, só tem que montar um material ali mostrando. Aí fazer bem montadinho, né? Então, eu até começo direto com o Johnny ali, aprender ferramenta, É fácil. aprender o feeling do negócio, o sistêmico, isso não é assim tão simples de ensinar ou de aprender, né? Você pega um profissional, eu trabalhei com gente que era desenvolvedora mesmo, e veio do ramo da tecnologia, para tentar formar como profissional, assim, dentro desse espectro de processos, né? E acaba, não, ele fica muito nichado em codar. Codar. Então, essa visão sistêmica, ela é muito valiosa dentro do cenário, eu falo pela cooperativa, mas também no cenário financeiro pela capacidade de resolver problemas, né? Que nem o Johnny colocou, acho que dá para fazer uma fala inteira só sobre como se aplicaria isso, falando do que eu trabalho hoje, né, que a parte de tá mais voltada para tecnologia, mas tem áreas de planejamento, de gestão, do Johnny colocou a parte dos agilistas que tem lá no centro administrativo, então tem vários ramos dentro de uma instituição financeira que é valioso esse rol de aptidões que acabam sendo aprendidas ali no curso, né? E assim, professor, hoje, nossos maiores problemas hoje aqui dentro do Sicredi, todas as empresas de tecnologias, é o que? É o gerente de produto, a pessoa que é o dono do produto, e ele pegar um problema, ele saber um problema, qual que é o impacto que isso vai ter no negócio, por exemplo, lá na DRE da empresa. A maioria, 99% desses gerentes de produto não sabem pegar um problema, tá? E fazer um ROI, calcular um ROI, por que ele vai gastar uma equipe de desenvolvimento caríssima ali, qual que é o resultado do negócio que ele vai estar lá no DRE, lá no estado líquido. A maioria não sabem. Isso é um problema gigante. É o que eu estou atuando agora. Como é que eu dou essa habilidade para os nossos gerentes de produto? E se para mim os melhores gerentes de produto que tem aqui dentro são de produção. São de produção. Porque o cara estuda DRE, estuda contabilidade, estuda tipo estatística. Então ele tem essa visão assim, de qual é o impacto do que está fazendo aqui em todo o negócio da empresa. Muito bom. Oi. Oi? Acaba que, então, o chatbot e o RPA acabam sendo a mesma coisa? Não, é a Crislaine, né? A Crislaine, então, está falando, acaba que, por fim, que o chatbot e o RPA são a mesma coisa. Pelo que eu entendi, eu também estou aprendendo. Não, o RPA seria algo no sentido do development, onde você vai fazer uma coisa específica, e o chatbot seria a bricolagem de coisas existentes para uma finalidade específica sem grande esforço, desde que você arque com os custos das soluções já prontas para essa bricolagem. Seria isso, mais ou menos? E o RPA seria uma solução mais de baixo nível de desenvolvimento específico. O chatbot ali, ele é uma interação uma interação de homem com a máquina, né? Ele vai ter, é um chat automatizado. Somente isso. Ele vai facilitar essa interação, né? Isso. Ele vai entender o contexto específico. O contexto específico do banco ou do iFood, entende? Ele vai entender o contexto específico ali. Se fugir daquilo ali, ele já se perde. E daí, o RPA, ele é uma tecnologia, tem software embarcado que você automatiza processos onde que vocês não têm protocolo automatizado. Como, por exemplo, quando você não tem, por exemplo, hoje os softwares novos, tá, hoje você tem protocolos que você faz toda essa interação de dados, tudo por trás. Tá? Tem protocolo, você vai chamar... APIs ali. Isso, nós chamamos de APIs, né? Eu vou colocar o CPF aqui,
aqui esse campo aqui eu vou puxar, que eu vou colocar o nome da conta, aqui o valor, aqui o código é do crédito. Aí quando não tem esse protocolo automatizado que você consegue embarcar por trás, aí tem que fazer em tela, aí o RPA, tipo, o RPA ele pega a sua tela de computador, ele lê Entendi. ela e vai fazer... Então, por exemplo, lá na ECU do meu carro, lá na placa de comando dele, é onde tem embarcado o hardware, que vai fazer todo o gerenciamento da dinâmica de ações ali a partir do operador, né? Lá, ó, Human Machine Interface, né? HMI. Vamos supor que tudo que você opera ali, a direção é HMI. Então, ali, quando ele tira, acelerando, por exemplo, eu estou andando na cidade, ele tem uma troca mais lenta. Ele aprendeu que eu sair para a rodovia, ele faz uma troca mais rápida, porque ele está aprendendo numa dinâmica. Esse algoritmo poderia ser considerado, lá dentro da ECU, um RPA, porque ele aprende a partir dessa dinâmica, esse algoritmo embarcado? Olha, assim, a segurança de RPA depende, porque assim, vindo muito do viés de utilização do RPA, né? O Neil Johnny colocou assim para a relação de automatizada de processos que não são protocolados ali, digamos, na ECU do veículo ali, atingir um certo parâmetro, ele executa uma série de funções que vão dar a característica para o veículo para rodar dentro da cidade ou em alta velocidade, né? Então, assim, ele vai ter um algoritmo lá inserido que vai executar conforme várias características. Se houvesse, assim, aí eu não vou saber da arquitetura do veículo, dentro do carro, não, mas, por exemplo, se tem a comunicação dentro da ECU que manda informação para outro chip, para outro compartimento do veículo, realmente eles já são construídos que já existe essa integração. Então, assim, no RPA, a gente tem muito tentar simular o que seria feito por um humano. Então, assim, 20, 30 anos atrás, não teria uma ação que, sei lá, você vai lá e altera manualmente a rotação do veículo para poder rodar na estrada. Então, Eu vou como dar tem um essa exemplo. integração já, aplicação integrada, acho que não encararia como RPA, porque a RPA não vai estar simulando uma cidade que antes era executada por humano, né? Sistemas embarcados mesmo, mas outra área. Vou dar um exemplo aqui, professor. Vamos imaginar um frigorífico ali, ele tem que ter vários inspetores que vai coletar amostras de produto ali, coletar temperaturas, peso. Ele tem que lançar isso para um sistema do Ministério da Agricultura. Beleza. Aí o frigorífico automatizou, ele colocou sensores para captar esses dados. Ele automatizou, só que ele não consegue enviar automático lá para o sistema do Ministério da Agricultura. Ele tem aí uma pessoa que pega esse dado e lança. O que vai fazer? Aí pode usar o RPA para pegar esse dado do sistema do frigorífico, lá do RP, né? E lançar no sistema lá do governo. Aí isso é um RPA. Ele vai pegar no sistema ali de uma tela e jogar na outra. Só que aí o governo disponibilizou um protocolo, né, um API, para isso ser automático. Aí o que eu vou fazer? Ele vai pegar um desenvolvedor, ele vai integrar automaticamente ali os dois sistemas. Aí o RPA já não é mais, aí já deixa de ser tipo RPA. Oi. Oi. Eu queria falar uma coisa e perguntar uma. Resumindo, a gente poderia falar que RPA seriam as tarefas repetitivas para diminuir aqueles processos que o humano faz repetidamente, no caso, para diminuir humanos. O chatbot poderia dizer que seriam tarefas mais simples, né, como são as reservas, pedidos, Conversa. que é a interação máquina-humano, e o chat GPT seria uma interação mais sofisticada? Basicamente isso. Seria? Basicamente isso. Resumão, né? Porque O que faz a gente falou muita coisa. a diferença do ChatGPT para um chatbot normal, porque assim, hoje, a maioria dos chatbots hoje estão com o ChatGPT por trás. O ChatGPT consegue entender mais contexto. Ele leu praticamente quase toda a internet, ele consegue trazer um contexto maior. Quando você pega um chatbot específico, né, você treina ele para um contexto específico. Você treina ele para uma atuação bancária, para pedir um pedido no iFood, para reservar um hotel automático. O ChatGPT, você expande tudo. Você consegue perguntar sobre
tudo que ele vai te formar alguma coisa mais, não algo tão profundo, mas ele vai saber de tudo um pouco. Ah, entendi. Então, assim, resumindo, em 3 linhas, tá ótimo. Outra coisa que eu tinha comentado com a Adalto, que eu ia falar, aqui é pequeno, né? E então, a questão de, no caso, prova de vida, entrega de cartão para desbloqueio, desbloqueio de senha, digital, o pessoal faz em casa. Assim, os gerentes de banco do Sicredi que eu conheço, que eu tenho acesso, eles fazem em casa. Então, eles levam, né, o aparelho e fazem em casa. Para diminuir, no caso, a dificuldade no caso do idoso, ir na agência. É porque é pequeno, eu entendo, mas em questão de gestão de mudança, eu acredito que uma outra palavra seria proatividade, né? Que eu acho que é a gestão de mudança. Uns 2 naturais, ele não conseguia ir em casa, porque senão ele tinha que levar o computador dele inteiro. Exato. Na verdade, nem internet ele não consegue acessar, tá? Hoje ele consegue, porque nós temos uma plataforma nova que consegue ir com um tablet, ou talvez até com o celular, e ir lá e fazer essa prova de vida. Exatamente. Então, Outra coisa que eu ia falar, a última. Às vezes, eu gosto de ler, então, às vezes eu preciso ler, mas eu preciso fazer outras coisas. E eu não consigo parar para ler. E eu tenho TDAH, então, às vezes, eu quero muito ler, mas eu não consigo, né? E aí, uma coisa que a gente estava conversando sobre interação, às vezes uma pessoa que não sabe ler, mas ela quer saber a história de um livro. Então, uma coisa que eu acho que ajuda muito, ajudou, para quem não sabe ler, ou para mim, que tenho muita dificuldade para sentar, porque eu preciso fazer um monte de coisa, eu peço para a Alexia ler a minha biblioteca do Kindle, e aí ela lê para mim. Ela para, ela volta, ela muda a voz, e eu, cara, assim, eu não... Às vezes a pessoa não compra audiobook, às vezes, não sei, mas eu mesmo tenho livro. A Alexa, então, a Alexa usa a mesma tecnologia de um chatbot. tipo, a diferença é que ela é voz, né? Ó, ela tá lá falando. Então, assim, você pela voz, você facilitou a interação sua com o dispositivo ali da Alexa, né? Se fosse RPA, por exemplo, você ia ter que ir lá interagir com ela fisicamente, alguma coisa, para ela executar uma função. Então, assim, eu já falei no começo ali, o chatbot ele pode iniciar um RPA, mas nem todo RPA necessariamente vai ser um chatbot. Então, tem nossos... eu estava até explicando aí, porque cada uma tem uma especialidade, né? Cada uma consegue ver de um jeito. Texto, imagem. Obrigada. Tem um livro, eu vou mandar ele aqui, que é a referência em IA no mundo. Todas as universidades americanas usam. Não precisa ler ele, eu nunca li ele, que é muito caro em inglês, mas só o sumário dele já não dá um mote muito interessante ali do como que classifica a IA. Tipo, você pegar aquele sumário dele ali, aí ele classifica certinho, e você entendendo o que é cada um, jogando na internet ali, já vai te dar um norte, e você vai conseguir entender quando você vai ler um texto ou ouvir alguém falando sobre IA, se aquela pessoa se a pessoa entende ou não. Só pegar o sumário ali e depois dando uma pesquisada do que é cada tópico ali. Muito legal, muito legal. Bem legal mesmo, a gente vai aprendendo dia a dia aqui. O RPA e os chatbots, então, seriam dentro do que o Rodolfo apresentou para a gente ontem, que é tipo... Alexandre. Dentro do que o Rodolfo apresentou para a gente ontem, tipo uma cebola, né, com várias camadas, que começa lá com AI, aí vem Machine Learning, aí vem RNA, né, e vai descendo. Ela seria como um produto, né, derivado disso, seria isso, né? Sim. Que eu tô entendendo. Ela é como a materialização da tecnologia, conceito num produto utilizável e aplicável às operações. Isso, e na indústria, professor, RPA tem muita utilização, muito, porque tem muitos ERPs legados, tem muitos sistemas lá com os PLCs ali bem legados, que
você não tem integração entre eles. Não tem integração, tem que usar RPA. O chatbot em si pode usar, por exemplo, para embarcar dentro do conhecimento ali para o colaborador, ao invés de ir lá acionar um saque interno lá da matriz, ele usando o chatbot. Mas é muito usado no saque, né? Hoje a gente chama de Customer Experience aqui, né? Mas é o saque normal ali, serviço de atendimento ao consumidor. No pós-venda ele vai ser muito usado. Talvez na indústria, usar o chatbot para um colaborador, ao invés de abrir um chamado lá com a matriz para resolver o problema, o chatbot tenta resolver o problema dele ali, automatizado. Exatamente. Entendi. Se fosse uma instrumentação de um manual, né? Como Isso. se você pegar o manual da máquina e trazesse ele para o digital de forma a ele interagir com a necessidade do usuário em tempo real. Vocês entenderam? Ele não precisa pedir um manual lá na sede para saber como consertar aquela máquina. Ele pode ter em tempo real no pad ou no celular dele e automaticamente achar o ponto lá dentro que o manual ajuda ele a entender o problema ou fazer uma operação na máquina. Nós estamos fazendo isso, professor. Por exemplo, Os cada manuais produto do- nosso, ele tem um manual, como o manual da máquina, muito complexo. Você vai liberar um crédito imobiliário altamente complexo, você vai liberar um crédito para o agro, muito complexo. E daí a gente está pegando todos os nossos manuais, colocando no chat GPT para ler ele, e para os nossos colaboradores, quando tiver dúvida, ele vai conversar com o chatbot, que ele vai ter o conhecimento de todos os nossos manuais para auxiliar. Hoje a gente tem mais de 500 pessoas aqui em Porto Alegre, só para atender os nossos colaboradores ali com dúvidas e também associados. Sistemas legados, pessoal, é quando você tem a fábrica e você quer colocar alguma coisa nela. Tudo que ela tem é um sistema legado, ou seja, é uma herança. É um sistema de herança. Ninguém joga fora o sistema legado. Até porque ele é o que faz a empresa produzir e existir, né? E ter dinheiro. O que você faz? Você faz, né, integração do sistema legado com novos sistemas. E aí você precisa de ferramentas, né? Você falou dessa questão do sistema legado, então, por exemplo, a RPA, os chatbots, então, seriam também um instrumento, por exemplo, para eu conseguir interoperabilidade entre sistemas novos e sistemas legados, de facilitar, por exemplo, a interoperabilidade entre camadas, entre layers, né? Entre camadas dentro da estrutura de negócio. Eu nunca tinha pensado nisso. Achei que isso era tudo por código. Você teria que fazer códigos que conversam entre as diferentes coisas. Por exemplo, pessoal, funciona assim, né? A empresa tem um SAP, o SAP lá, entendeu? Ele é construído numa linguagem X de código. A máquina é outra linguagem, tem um sensor não sei da onde, de outra parada. E um precisa passar dados para o outro, e eles precisam se entender. Isso é o conceito de interoperabilidade. Quando você vai trazer uma fábrica para um conceito smart, ou 4.0, ela precisa estar toda integrada. Senão, quando você puxa no celular um dado, não vai formar um gráfico lá, porque ele não tem dado de máquina lá do chão, de fábrica, entendeu? Né? Ela não está integrada em termos de dados e informação. Então, para estar, você precisa ter interoperabilidade entre os sistemas. E eu achava que para isso eu preciso o cenário ideal seria ter todos os códigos, né? Mas eu vou dar um outro exemplo, assim, que quando estava na JBS, lá no RP era deles, era próprio, eles mesmos desenvolviam o seu próprio RP, a JBS, global, tem seu próprio. E dali a gente não tinha estoque futuro. O comercial chegava, colocava pedido em tela, chegava de exportação, e eles não olhavam que a gente tinha plano de produção e estoque. Ou seja, o estoque futuro dava furo. A gente fazia tudo no Excel. Eu tinha um planilha Excel lá que eu pegava o estoque, fazia mais coisa lá e fazia meu estoque futuro. E daí, isso é entre o próprio sistema. Só que eles não tinham desenvolvedor para criar essa nova funcionalidade, criar essa nova relatório. O que eles fizeram? Eles usaram uma RPA, pegaram o próprio do PCP deles, para fazer uma RPA para criar estoque futuro já automatizado. Porque eles não tinham desenvolvedor para fazer interno. Isso é no próprio sistema. Os dados já estão todos prontos, um monte de dados. Só que acharam mais fácil usar a RPA, porque seria mais rápido. Esse é o cenário que é utilizado hoje, para operar nesses layers ali para facilitar a operação de quem está utilizando, né? Comunicar esses sistemas que não tem na integração nativa
Assim, hoje é o Isso. cenário que a gente tá construindo hoje aqui, né? Porque o RP deles não tinha as APIs tudo ali pronto. Então, isso aí o desenvolvedor para criar levaria tipo, mais 6 meses, 1 ano, né? Pelo backlog, pelo tanto de itens que ele tinha que fazer. Eles pegaram a empresa externa, pegaram o próprio pessoal lá do PCP deles, cara. Aí foi lá e fez em 3 meses, ali, rapidinho fez lá essa nova funcionalidade. Entendi. Que legal, cara. Eu fiz doutorado nessa área, né, de 4.0, dentro desse contexto, e cada vez que eu me deparo, que nem essa semana passada também, lá no Kit of Science, eu aprendo coisas novas. Vocês não têm noção de como que é isso, de quantas coisas existem, né, que a gente não consegue, a gente precisa estar em movimento. É diferente de quando eu fiz graduação. Vocês estão fazendo graduação numa época diferente de quando nós fizemos graduação. Vocês estão fazendo graduação numa época muito mais desafiadora, na minha opinião. Vocês correm o risco de, quando vocês terminarem a graduação, que a gente está falando aqui hoje, está meio defasado se você ficar pensando na morte da bezerra. Entenderam? É muito mais desafiador. Mas é muito mais desafiador para quem não está fazendo nada. Se você passar ali na rua e ver um fulano, você não tem dimensão, né, do quanto as coisas estão ruins para quem está na rua. Né? Sério, olha só. Isso que a gente nem está falando em desenvolvimento. A gente está só tateando aqui as coisas. Né? Por exemplo, hoje, por exemplo, utiliza muita teoria, né? E hoje, na minha época, quem sabia mexer em Excel, sair da faculdade sabia Excel, era o cara. Hoje já não é mais. Hoje a principal habilidade hoje de um engenheiro, qualquer time de produção que vai trabalhar muito com relatórios, dados, é SQL. Pergunta, quais são cursos de produção hoje que tem uma disciplina de SQL de dados? Talvez pouquíssimos, os novos, né? E até assim, né, o Odato colocou, né, a gente tem que estar atento a essas mudanças e evoluções de tecnologia para realmente não ficar para trás. Acredito tanto eu quanto o Johnny, mesmo depois da faculdade, teve que estudar, aprender, continuar o aprendizado para chegar onde a gente está hoje. Mas todo esse pano de fundo que a graduação deu para a gente, né, isso serviu de pavimento para a gente saber o que e como está procurando estudando, né, que nem o Odato começou. É um cenário desafiador, mas ainda mais desafiador para quem não está fazendo nada. Assim, é claro que tudo que a gente viveu e construiu lá na graduação auxiliou muito a gente saber, eu já vi esse conceito aqui, eu sei que mais um cara funciona, vou estudar mais a fundo agora porque eu vou aplicar aqui no local de trabalho. Então, a parte de dados ali, a gente não viu na época que Forte era a parte de Excel, né? Mas isso serviu de background para a gente chegar hoje e a partir daí construindo assim toda a carreira profissional, construindo e chegar num ponto que nem chegar nessa conclusão. Então a evolução, né, desse ponto a parte de dados, eu preciso dar linguagens que trabalham com consultas de dados, SQL, né, colocou outros softwares que trabalham com modelagem de dados. Vou trabalhar com parte de gerenciamento ali, usar todos os aparatos, mais a tecnologia para poder estar sempre em constante evolução. Essa é a tua ideia, né? Eu tô com um problema aqui hoje, que eu vou usar uma teoria que eu apliquei lá no meu TCC em 2015. Verdade. E é um problema que a gente não sabe como é que resolve. Eu vou na academia, tem pouquíssimas coisas lá, e assim, eu vou usar uma coisa que eu aprendi que nada a ver com gestão, pra gente usar na nossa gestão de indicadores. E se eu conseguir aplicar isso, tô falando falando que eu vou diminuir, tipo, aumentar nosso lucro na casa dos bilhões. Então, assim, quanto que a empresa está disposta a pagar para ela ter um lucro de milhões ou até de bilhões a mais? E é um conceito que eu aprendi lá na faculdade em 2015. É um conceito é o WTP, né? O Willingness to Pay. A disposição a pagar, esse é um conceito que está muito alto hoje em dia. WTP para tecnologia, né? WTP quer dizer, pessoal, Willingness to Pay. Willingness to Pay, WTP. É um conceito que vem lá do marketing, ou seja, quanto gerentes estão dispostos a pagar a mais por determinada coisa. Você consegue ter um gráfico que você quantifica em 5, 10, 15, 20, 30% a mais que ele está disposto a pagar. Você quantifica lá por uma metodologia chamada Choice Based, o outro CBC, o outro C eu não lembro, né, que é um método lá do marketing. Entenderam? Então, a ferramenta para fazer um monte de coisa, né? A gente tem acesso
E a gente, pelo menos, ouve falar, né, para ativar o gatilho. Eu sei que vocês têm muito pouco tempo, mas aí é outra parada, né? Outro tipo de responsabilidade que é de vocês. De estar sempre antenado e tentando ler, aproveitar esse tempo o máximo possível para se adentrar isso daí, né? A essas coisas novas e fazer diferenças no currículo. A Solidifec trabalhava com essas metas aí custa caro, né? Mas, assim, eles fazem tipo, um parâmetro de rotação do motor, de aplicabilidade, de telemetria, e aí os dados deles são muito precisos, de economia de diesel, de economia de hora trabalhada. Então, os dados deles são bem precisos, são bem precisos mesmo. É acurácia. Muita Vocês conhecem a Solifintech também, tem muita gente da Lemate lá. Vocês conhecem a empresa? Sim. Sim. Muito. Acesso também a plataforma deles também com a conta própria e falar, hein? De diesel, assim, que o que mais gasta na lavoura reduz bastante. Porque, assim, o operador lá, ele trabalha sozinho na máquina, às vezes, sem ninguém estar perto, né? E já com a tecnologia da Solitec, tudo vai tudo para tudo rastreado, tudo telemetria em tempo real. Então, assim, aí o cara acelera demais, acelera menos, e aí tudo isso aí gerava dados mas não, Eu acho que é isso, senhores. Caramba, agradeço demais vocês. Montem essa apresentação, né, das oportunidades, dos desafios do engenheiro de produção no setor bancário, com interface à indústria 4.0. Né, vamos vir para a Semana das Engenharias, que a gente vai fazer no segundo semestre, vou fazer uma mesa redonda sobre isso. Eu publiquei recentemente um artigo no I3E com uma colega que está como Officer Bank do Santander. Ela deve ter altas experiências também para poder compartilhar. A gente faz um case lá na Semana das Engenharias só sobre aplicações tecnológicas e digitalização do setor bancário no Brasil. Né? A gente pode chamar também pessoas de fora da universidade. Façam essa apresentação, por favor, vamos caminhar. Vocês fortalecem a gente no sentido de que mostrar, né, principalmente para quem está na graduação, talvez vocês estavam lá, não tinha toda essa dinâmica, e agora eu estou procurando também como coordenador de curso lá na sede, aqui no meu fora de sede, no meu coordenador fora de sede, de mostrar, né, que os nossos egressos, nós formamos gente de alto nível, que está em todas as empresas do Brasil inteiro fazendo coisas de ponta. É isso que vocês estão percebendo. Entenderam? Desde o primeiro semestre, quando a gente fez as palestras de introdução, Douglas, que está lá no Secret, lá de Tangará, eu estive com ele semana passada, ele e a Heloísa, né? A Heloísa não está no Secret, mas ela também está aí como consultora. Ele palestrou para a gente na semana de introdução, o Johnny, falando de sementes, lembra da palestra de sementes? A gente teve várias, mais do agroindustrial, e agora a gente está fazendo essa semana de 4.0, né? E são praticamente eles, egressos do nosso curso, que vêm falar, e colegas também, né, de outras universidades. Amanhã é um colega da UFMS, que vai falar de simulação, que vem falar para vocês. Então, é uma oportunidade que muitos dos nossos egressos, e talvez nós não tivemos a nossa formação. Entendeu? É alguma coisa de um nível um pouco maior, né, que é trazido para vocês em termos de relatos de experiência. Então, vamos maturar isso daí. Nós tem a egresso lá na GE, né? Lá da Noruega. Ah, é? Tem Quem tá lá? Qual é o nome dele? Aquele que namorou. É o Rodrigo, né? Acho que Rodrigo. Isso, Rodrigo. Tá lá na GE da Noruega. Tá na GE agora? Tá. Fez o mestrado em economia, né? Sim. Economia não, transporte. Sim, acho que foi economia. Tem a Silmara que está aqui em Porto Alegre, só que ele trabalha no PagBank como especialista em IA. Ela está como ela entrou no meio na área de programação, né? Ela desenvolve IA. Uhum. Ela é especialista em IA, para crédito.
Ah, não sabia Queria disso. trazer ela Vou para crédito, mas tá perturbar ela. difícil. Tem que pagar mais, né? Acho que o orçamento tem que... Então, acho que é isso, pessoal. Ó, Valeu, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também, pessoal, pela oportunidade aí. vocês são ótimos. Então, só para a gente finalizar, eu vou tirar um print, apesar que a gente tem a gravação, né? Mas, de qualquer forma, eu vou tirar um print. Então, assim, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, a gente tem um contato de toda essa galera, né? É bom estarem antenados. Dificilmente, 1 em 1 milhão de oportunidades vocês teriam em Itiquira, né? Assim como a gente não tem, não é só em Itiquira, não, no interior do Mato Grosso qualquer, né? Oportunidades de ter contato com pessoas de alto nível, seja das universidades, como o Rodolfo ontem, o Rodolfo fez doutorado aí na UFRGS, aí no programa de produção, como o Fogliato, né? Junto com o Fogliato aí, e outros caras muito legais, que amanhã a gente vai falar de simulação, sexta a gente vai falar de blockchain, com 2 colegas lá da UFSCar, né? Isso que é outras categorias de tecnologia. Segunda, a gente vai falar de IoT, eu ainda preciso arrumar essa pessoa, senão eu mesmo vou ter que falar de IoT, eu não sou mais indicado para isso. E isso é muito legal. Espero que vocês estejam aproveitando aí. Novamente, vocês fortalecem a gente. Toda vez que os nossos egressos, agora nossos colegas, ajudam a gente se fortalece enquanto poder, enquanto uma rede, entendeu? E é assim que funciona. Eu vou tirar um print aqui. Fica legal, né? Verdade. Venham. Boa ideia. Por isso que é bom trabalhar em equipe. Aí, agora a gente não precisa mais do slide. Não. Cobre todo mundo? Eu tive uma ideia, eu vou pegar o celular e eu entro, não precisa aparecer. Cadê meu celular? Tá aí para trás, não? Tem um iPhone aqui, eu não tenho iPhone. Não tenho iPhone. Não sei para que eu tenho iPhone. Vou entrar aqui. Participar. E agora, como é que a gente tira a foto? Dá para tirar por aqui. Print. É verdade. Como vocês. A gente tira aqui. A gente tira o print aqui. Tirei, Vitor. A hora que vocês falarem que tá pronto aí, eu... O Johnny não tá, mas a você já tá aparecendo. 1, 2, 3. E... Oi. Eu tirei o print aqui. Manda no WhatsApp do professor. Obrigado. Valeu, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Adalto. Isso aí, boa noite, pessoal. Um abraço aí. Meninos, obrigado. Vamos fazer essa apresentação aí do aplicações e atuação do engenheiro de produção do setor bancário e vamos amadurecer para a gente fazer nas semanas de engenharias. Beleza. A gente consegue diária para trazer de outro estado, o Johnny. Quando que é mais ou menos? A gente está pensando em agosto ou setembro, quando terminar a reforma do auditório. Eu vou para Mato Grosso em julho. Mas eu volto com o final de julho. Talvez dê para pegar.
Mas beleza, ó, agradeço vocês para poder liberar a galera aqui. O que vocês precisarem, estou à disposição, tá bom? Também, Vou professor. Obrigado. mandar aqui Vocês- no WhatsApp lá, tá, professor? Valeu, professor. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês fortalecem a gente. Obrigado, satisfação. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, Vitor. Até mais. Até mais.